Nesta aula, nós estudaremos a potência elétrica dissipada pelos resistores. É mais uma aula da série de Eletrodinâmica da Física. Para falar de potência, então, vamos lembrar do efeito Joule. O efeito Joule é a conversão de energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Quando estamos falando de potência, nós temos também aqui envolvido o conceito de energia, pois potência é energia dividido pelo tempo. Uma outra coisa importante a ser lembrada aqui é que tensão elétrica é energia por carga. Logo, nós podemos escrever então que potência é dado pela quantidade de carga vezes a tensão elétrica dividido pelo tempo. Observando a fórmula aqui que nós temos de tensão, é possível Q vir para esse lado multiplicando e nós temos energia como Q vezes U, foi o que eu fiz aqui para substituir os valores. Se você lembra de um outro conceito, o conceito de corrente elétrica é definido, o Izinho lá, como quantidade de carga pelo intervalo de tempo. E nós podemos, então, observar que eu tenho esse fator aqui dentro. Com isso, então, fazendo as devidas substituições, nós encontramos que potência em termos elétricos é definida como π. Essa é a formulinha conhecida como π. P de potência, I de corrente e U de tensão elétrica. Lembrando que a unidade de medida aqui é o watts, como já mencionado em outros conceitos. Ou, se você preferir, watts é a mesma coisa que joule por segundo. Lembrando que, vamos até fazer aqui para que fique fácil de você lembrar, energia por tempo. Joule por segundo é a mesma coisa que watts. É muito importante, então, você perceber que agora você tem duas equações, π e Uri, envolvida nos conceitos de eletricidade e potência de um resistor. Nós podemos fazer as devidas substituições aqui e encontrar outras fórmulas. Por exemplo, o U sabemos que é resistência vezes o I. Então, substituindo na fórmula de potência U por R vezes I, nós encontramos uma outra expressão conhecida como R vezes I ao quadrado, onde então a potência vai depender da resistência e da corrente. Nós podemos também substituir o I nessa fórmula. E nós veremos que, isolando o I no Uri, nós teremos um U sobre R vezes o U, que já estava lá na fórmula. Disso, nós definimos outra equação, U ao quadrado sobre R. Você não precisa guardar todas essas equações que nós encontramos aqui. Basta você lembrar bem do π e do Uri, que são expressões mais conhecidas, e delas, dependendo do exercício, chegar nessas outras condições. Perceba que em cada situação você tem uma relação entre três grandezas, e isso você vai, com a prática de exercício, perceber quando usar cada uma delas para deixar a tua resolução mais rápida. À primeira vista, essas equações podem parecer confusas e a resolução de um exercício não ser tão fácil, mas eu vou mostrar para vocês agora como isso pode ficar tranquilo se você identificar alguns fatores de resoluções de exercício. Vamos pensar em resistores em série. O que são resistores em série? Nós temos resistores aqui ligados um atrás do outro, como se eu pegasse o fiozinho de um lá do polo A, ligasse o polo B no polo A do outro e assim por diante, formando três resistores em série. Esses resistores são diferentes, podem ser iguais, mas nesse caso aqui nós trataremos de três resistores diferentes. Observe que a corrente que passa por um resistor é a mesma corrente que vai passar pelos outros dois. E a pergunta importante aqui desse exercício é: qual resistor dissipa maior potência? Se você pensar, nós temos a equação que relaciona corrente, resistência e potência. Sendo a corrente igual para os três resistores, nós temos então que o resistor que dissipará maior potência vai ser aquele que tiver maior resistência. Utilizando essa equação, fica mais fácil de você observar isso. Outro caso importante a ser discutido são as resistências em paralelo, ou três resistores ligados em paralelo. A resistência em paralelo significa dizer que nós temos cada um dos resistores ligados
ao mesmo terminal AB. Se você observar, a corrente, quando chegar nesse ponto, ela terá que ser dividida para que todos os resistores funcionem. Nesse caso, não é viável utilizar esta equação, pois a corrente está variando e a resistência em cada um dos polos é diferente. Para isso, nós temos um conceito importante de resistores em paralelo. A tensão elétrica, quando estão em paralelo, é a mesma. Logo, para esse caso, é mais conveniente você utilizar esta equação. Isolando a tensão elétrica, nós teremos que U, tensão, ao quadrado, é igual a potência vezes a resistência. Dessa equação, nós observamos que o resistor que vai dissipar maior potência é o de menor valor, já que essas duas grandezas aqui relacionadas estão inversamente proporcional. Perceba, paralelo, nós utilizamos essa equação. Em série, nós utilizamos a outra equação. Cabe você estudar e identificar no exercício de forma fácil qual delas utilizar. Preste bastante atenção que não é difícil. Um caso prático e que causa muita confusão nos estudantes é o caso do chuveiro. Pois quando você liga um chuveiro, você vai pensar que todo chuveiro, então, está ligado numa diferença de potencial que será constante. Na sua casa aí, 110 ou 220 volts. Isso não muda. O chuveiro ele não alterna entre o 110 e o 220. Ou ele é 110 ou ele é 220. Logo, nós temos esse valor constante. E a pergunta aqui é, se eu quero na posição quente, ou seja, eu quero que o meu chuveiro gaste mais energia, gere mais potência, eu preciso, então, da maior potência quando eu tiver ligado ele na posição quente. Isso significa dizer que na posição quente eu tenho o menor resistor. Se eu quero o meu chuveiro na posição fria, ou seja, que ele não converta tanta energia elétrica em energia térmica, eu quero uma potência baixa. Logo, o meu resistor tem que ser o de maior valor, já que nessa situação empregada aqui, nós utilizaremos essa equação. Preste atenção nisso para poder resolver os exercícios desse conteúdo.